Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom, estamos de volta para mais uma santa ceia do Senhor. Hoje estamos reunidos em um só corpo como a igreja do Senhor para ceiarmos juntos, onde estaremos participando desta ceia, deste memorial, o qual estaremos relembrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que já está conectado conosco nesta live, você que está em qualquer lugar deste Brasil, saiba que você é muito precioso, que você é muito preciosa, e nós já te amamos. Não te conhecemos, mas te amamos. E você que faz parte dessa igreja, que não está aqui hoje, se sinta à vontade, pegue a sua Bíblia, se permita ser ministrado pelo Senhor nesta noite. Tá bem? O Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17 ao 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Querido Deus, amado Pai, tu que és maravilhoso, tu que és um Deus poderoso, soberano, nós agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos rendemos mais uma vez a ti, Senhor. Nos aquietamos diante de ti e te pedimos: fala com a tua igreja, Senhor, que nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu estou intitulando essa mensagem de Restaurando a Comunhão. Restaurando a comunhão. A primeira comunhão que precisa ser restaurada é a comunhão do homem para com Deus. Essa é a primeira comunhão que precisa ser restaurada na vida de um homem e de uma mulher. A comunhão para com Deus. Porque essa comunhão foi quebrada na queda do homem, quando o homem desobedeceu uma ordem direta de Deus. Quando o homem desobedece, ele transgride a lei de Deus e essa comunhão é quebrada no momento da desobediência. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao versículo 17. Quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu ao seu marido Adão,
seus olhos se abriram para um mundo que até então era desconhecido para eles. E eles se aperceberam nus. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 13. Se percebe que existem duas interlocuções indo em duas direções. Uma, no âmbito de justificar-se para Deus, e outra, no âmbito da culpabilidade. Vejamos. A primeira interlocução encontramos na resposta de Adão para Deus. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Para que você percebesse, para que você soubesse, para que você tivesse consciência que estava nu. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O que eu aprendo com isso é que quando transgredimos uma ordenança de Deus, quando pecamos contra Deus, quando perdemos a comunhão com Deus, somos envolvidos por uma cegueira espiritual. Você sabia? O que eu percebo que quando a comunhão do homem para com Deus é quebrada, o homem é envolvido por uma cegueira espiritual. E um sentimento de insegurança nos invade. Ficamos expostos, ficamos desprotegidos e nos encontramos nus. Em seguida, somos tomados por um medo, por um pavor repentino. E por fim, nos escondemos de Deus, ou tentamos nos esconder de Deus. Qual é a primeira coisa? Eu percebo que estou nu, eu percebo que não estou mais debaixo da sombra do Onipotente. O que é que acontece? Eu sou pego por um medo, por um pavor repentino. Em seguida, eu me escondo, eu tento me esconder. Eu tento me esconder de Deus, se é que alguém consegue se esconder dele. A segunda interlocução é: eu preciso encontrar um culpado. A primeira interlocução vai na vertente de justificar-se para Deus. A segunda interlocução, eu tento encontrar um culpado. Eu preciso encontrar um culpado. Transferimos nossa responsabilidade, nossa culpa para o outro. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. É culpa dela. Aí Deus chega para a mulher e diz: então o Senhor Deus disse à mulher:
que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Afinal de contas, de quem é a culpa? É do homem? É da mulher? Ou da serpente? Claro que é do homem, porque a responsabilidade era dele. Ele foi quem ministrou sobre ela. Porém, no entanto, todavia, ambos pagarão as consequências. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto a serpente. Como resultado, a comunhão do homem com Deus foi quebrada. E essa comunhão que o homem tinha com Deus, agora se desfez, porque ele desobedeceu. A segunda comunhão que precisamos de restauração, ou que precisa ser restaurada, é a comunhão do homem para com o homem. Primeira comunhão é a comunhão do homem para com Deus. A segunda comunhão é a comunhão do homem para com o próprio homem. E essa comunhão só será possível ser restaurada se o homem cair em si, se encher da presença de Deus, entregar sua vida ao Senhor, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só então a comunhão do Espírito recriado agora terá comunhão com Deus e com Ele próprio. Somente quando o homem cai em si e tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, então o seu espírito recriado voltará a ter comunhão com Deus e, consequentemente, com Ele mesmo. É isso que muita gente não entende. É isso que muita gente não recebe. É por isso que, em dado momento, querem colocar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Não apresenta o plano de salvação. Não mostra onde que foi a transgressão. E nem aponta aonde foi e aonde será a restauração. Nós precisamos, como igreja, precisamos avançar nessa direção. Visando, buscando, ansiando pela restauração da comunhão. Restaurando a comunhão. Então a primeira parte desta mensagem é o fruto da precipitação. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 ao 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Um herdeiro tinha direito de reclamar sua parte de uma propriedade quando o pai ainda era vivo, se assim o quisesse. O filho mais velho tinha o direito de reclamar 2/3 da herança. Os demais filhos dividiriam entre si o restante. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, e no dia que repartir a herança entre os filhos,
não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção, olha aí, 2/3, dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. Então veja bem, quando o filho mais moço disse para o seu pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Está aí no versículo 12, do capítulo 15 de Lucas. Ele diz: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ele estava dizendo literalmente para o seu pai: eu quero que o Senhor me dê a sua vida. Pai, eu quero a sua vida, me dê a sua vida. Mas por quê, pastor? Levando em conta que a sua propriedade era a única fonte de sua subsistência. A instabilidade do seu lar dependia da sua propriedade. Era ali que ele tirava o sustento da sua família. Então, aquela propriedade era toda a sua vida. O filho tinha direito, sim, de requerer a sua parte, sendo o pai ainda vivo. Mas, se ponderarmos, se pararmos para meditar, se pararmos para levar em consideração toda uma vida de um pai, cuidando dos seus filhos, trabalhando dia e noite para sustentá-los, para criá-los, é uma incompatibilidade ele chegar para o pai e exigir a sua parte na herança. É como se o filho perdido estivesse dizendo para o seu pai: eu não estou nem aí se o Senhor vai ficar bem ou se vai sobreviver, isso não é problema meu. É duro, amados. É duro porque nós criamos um filho com tanto afago, com tanto amor, com tanto carinho, e de repente o filho chega, pega a sua parte na herança, dá as costas e vai embora. E não pergunta nem como é que eu estou, nem como é que eu vou ficar. Eu quero me destacar, eu quero conhecer o mundo, eu quero ser livre, eu quero ter a minha vida própria, eu quero ter o meu carro próprio, eu quero ter meu apartamento próprio, meu carro, minha conta bancária. Cansei do Senhor e desse meu irmão rabugento, que só sabe trabalhar e não sabe aproveitar a vida. Sério, amados, é muito sério. Cansei dessa vida medíocre. E sabe o que é que eu aprendo com isso, amados? É que esse filho mais moço, ele já se encontrava perdido dentro da casa do seu pai. É por isso que precisamos cair em si. Geralmente costumamos viver à margem de uma vida abundante que Deus tem para as nossas vidas. Geralmente costumamos viver à margem de uma vida abundante que Deus tem para os seus filhos, porque muitas vezes estamos comunicando ao invés de ter comunhão com Ele. Veja aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Estamos comunicando a Deus o que nós queremos, mas não estamos tendo comunhão com Ele. Peçam
e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E assim o fazemos. Comunicamos o que queremos, pedimos o que queremos, batemos na porta que queremos que se abra, mas não temos comunhão com Deus. Como eu poderei ter comunhão com Deus se eu só abro a minha boca para pedir as coisas? Como eu terei comunhão com Deus se eu só abro a minha boca para reclamar de tudo e de todos? Como, igreja? Que comunhão é essa? Que comunhão é essa que só vai na direção daquilo que eu preciso? Que comunhão é essa que só vai na direção daquilo que eu estou necessitando? Que comunhão é essa que só vai na direção da urgência e não do princípio? O interessante é que Mateus 7, Jesus está falando sobre critério, da nossa capacidade de diferenciar o verdadeiro do falso, do bom e do mal, mas com cautela, sem ser precipitado, sem precipitação. E temos o costume de julgar os outros. Esquecemos que seremos julgados. É exatamente, se você ler o capítulo 7 de Mateus, Jesus está tratando de critério, de princípios, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus capítulo 7, versículo 2, e Jesus declara: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Aí eu acrescento: esse é que entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do meu Pai, declara Jesus. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Lucas capítulo 5, versículos 13 e 14. Ele tinha pão de fartura em casa, ele tinha amor do seu pai, ele tinha um lar, ele tinha uma família, mas ele só não tinha uma coisa. Olha para cá, igreja. Você sabe o que é que o filho mais moço não tinha? Ele tinha pão, ele tinha o amor do pai, ele tinha uma família, mas o que ele não tinha era a revelação de Deus, da preciosidade, da importância que tem uma família. Veja em que situação esse rapaz se meteu. As cores deste mundo tenebroso o enfeitiçou, o conquistou, atraiu o seu coração para o abismo. O que é que acontece? Um abismo chama outro abismo. Primeiro, ele junta tudo o que chama de seu. Primeira coisa que ele faz, passando alguns dias, ele junta tudo o que ele chama de seu, que faz parte dele, que faz parte do direito que ele tinha
que faz parte da sua vida. Segundo, ele vai para uma terra distante, onde muitos dos jovens mais ricos do tempo de Jesus iam a Roma ou a Antioquia em busca da vida alegre da cidade. Terceiro, ele dissipou todos os seus bens, toda a sua vida. Veja bem, ele desperdiçou todos os seus bens, ele dissipou com tudo que ele tinha, com toda a base de sua vida. Agora não é mais a vida do pai dele que ele está deixando ao relento, que ele está virando as costas e está indo embora, que ele lançou fora, é a sua própria vida, que não tem mais nenhum valor. Quarto, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu Deus, você acredita que já ministrei várias vezes nesse texto, eu não tinha ainda parado, eu não tinha ainda ponderado e entendido a gravidade. Eu sabia que era um estado grave, eu sabia que ele estava vivendo uma situação difícil. O que era que acontecia? Ele estava com fome, ele estava desejando a comida dos porcos, mas nem mesmo a comida dos porcos ele podia comer, porque ninguém lhes dava nada. Ele desejava comer a comida que os porcos estavam comendo, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Segunda parte da mensagem: recuperando a visão. Lucas capítulo 15, versículos 20 e 21. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, enquanto seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai esperava ansioso pelo filho teimoso. O pai esperava paciente pela volta, pelo retorno do seu filho ingrato, teimoso. E tudo o que ele mais desejava era a confissão de seu pecado. O que ele mais desejava era a confissão do seu pecado. Eu quero perguntar para a igreja nesta noite: como tem sido a sua vida diante de Deus? Quando você tem aberto a sua boca, o que você tem dito para Deus? Como tem sido o seu dia a dia? Como você tem tirado o seu tempo sozinho com Deus? O que você tem falado com Ele? Você tem comunicado ou você tem tido comunhão com Ele? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos urgentemente recuperar a nossa visão. A visão que temos de Deus, a visão que temos de reino, a visão que temos de igreja, a visão que temos de eternidade. Precisamos urgentemente parar, ponderar e ajustar as velas para que possamos ir em direção ao cais eterno. O texto diz que
arrumando-se foi para o pai. Eu fiquei pensando, quando o doutor Lucas disse que arrumando-se, eu disse, espera aí, arrumando-se como? Ele ainda tinha roupas? Ele ainda tinha dignidade? E algo que sentou no meu coração, que quando ele disse que arrumando-se foi para o seu pai, é algo espiritual, porque ele caiu em si, e ele começou a se organizar, ele começou a treinar como ele ia falar para o pai, o que ele diria para o seu pai. Então, arrumando-se é exatamente o contexto no qual agora ele se encontrava, arrependido, consciente da burrada que ele tinha feito. Aí ele começa a se arrumar, ele começa a se organizar psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para ir na direção do pai dele e recuperar a visão. Todos nós temos necessidade disso, amado. Todos nós precisamos realinhar. Está tudo bem, está dando tudo certo, mas haverá um momento que eu tenho que parar e rever como é que está o projeto. Se temos atingido as metas, se temos feito tudo dentro das normas pelo qual apresentamos a Deus, ou se estamos saindo, ou se estamos colocando coisas que irão atrapalhar o cumprimento dessas metas. O doutor Lucas descreve as palavras de Jesus, arrumando-se. Penso eu que ele se arrumou mentalmente, que ele se preparou psicologicamente. Afinal de contas, ele caiu em si. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto nós não cairmos em si, o que realmente preciso fazer, que só eu posso fazer, ficaremos rodando em círculos, ficaremos perdidos, trilharemos caminhos que nos levará para o abismo. Precisamos reavaliar. Em dado momento é preciso reavaliar para depois prosseguir. O que foi que aconteceu com ele? Ele se agregou, literalmente, ele grudou-se a um cidadão que possuía propriedades. No desespero de não ter mais nada, de ter desperdiçado todos os seus bens, ele gruda-se a um proprietário de uma manada de porcos, de um criador de porcos, porque ele precisava sobreviver. Guardar porcos era a maior humilhação para um judeu. Guardar porcos era a maior humilhação possível para um judeu. E esse rapaz, totalmente quebrado por dentro e por fora, desejava comer as vagens de alfarrobeira. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, o abraçou e beijou. O pai maravilhoso foi de encontro ao filho perdido. Talvez você possa até me dizer nesta noite, mas pastor, esse rapaz foi muito feliz por ter o pai que ele teve. Mas pastor, eu não tenho um pai assim. O pastor, não tenho mais pai. Talvez você não conheça ainda a dimensão dos seus direitos paternais como filho ou filha de Deus. O nosso Deus é compassivo, é misericordioso, é bondoso, é longânimo. Nosso Deus é amor, é fidedigno, é gracioso, é poderoso, é maravilhoso,
é conselheiro, é príncipe da paz, é Emanuel, Deus conosco, que está nesta noite dizendo para você que te ama e que você é precioso, que você é preciosa para Ele. Oh, aleluia! Abba, Pai, Paizinho. E o filho disse para o pai: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Porquanto, se prestarmos bem atenção no texto, veremos que o filho mais moço não terminou seu discurso. É incrível. Ele se prepara, ele se levanta e vai na direção do pai dele, mas ele não termina seu discurso. O texto diz que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não completa o seu discurso. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Por que que ele não complementa? Porque o seu pai vai logo abraçando, o seu pai vai logo beijando, segurando ele nos braços e declarando o seu amor. Aleluia. Conclusão. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24. O pai fica repleto de alegria e dá uma grande festa para comemorar e festejar o retorno do seu filho. Segundo Jesus, não é tão difícil de entender a Deus, o Abba Pai, o Paizinho. Deus reage diante dos que se perdem, dos que se afastam do caminho, da mesma maneira com a qual nós reagimos. Ele quer encontrá-los. Quem não quer encontrar um filho que se perdeu, uma filha que se perdeu, um sobrinho, uma sobrinha, uma irmã, um irmão, um ente querido? Quem não quer encontrar? Claro que nós queremos encontrá-los. A mesma motivação do pastor em busca da ovelha perdida, a mesma motivação da mulher que procura sua moeda, sua dracma perdida dentro de casa, a mesma motivação que faz um pai desejar a volta do filho, é a mesma motivação de Deus no relacionamento dos que estão separados dele. Parece que não faz muita diferença como algo que se perde. A ovelha se perdeu por sua estupidez. As ovelhas em geral são conhecidas por falta de inteligência. Você sabia que as ovelhas são conhecidas por falta de inteligência? Estão sempre se arranhando e passando pela experiência desagradável de serem observadas e mordidas por cães que tentam pastoreá-las. E ainda assim, têm a capacidade de se perderem. Algumas pessoas têm a mesma capacidade e se afastam de Deus por ignorância, por falta de sabedoria, porque se feriu com um, porque se decepcionou com outro, porque ficou enfadonho, porque não soube esperar, porque não soube descansar, não entendeu que existe o teste do tempo e nós precisamos descansar no Senhor, precisamos reagir a tudo que se apresenta diante de nós.
Não foi culpa da moeda ter se perdido. Alguém a perdeu. Você pode culpar a moeda por isso. É assim que algumas pessoas se afastam de Deus. A falta de cuidado de um pai, o mau exemplo de um amigo respeitado, o conselho de terceiro que foi seguido à risca, algumas vezes os sinais no caminho ficam confusos e alguém por brincadeira indica a direção errada. Mas pastor, o que é que você está dizendo? Estou dizendo para você que a falta do cuidado de um pai para com seus filhos, o mau exemplo de um amigo chegado, de alguma amiga, uma colega, que você abre seu coração, de um conselho que você segue à risca, que você na conversa, num desabafo, abrindo seu coração, você recebe um conselho e você segue aquele conselho. Algumas vezes os sinais no caminho ficam confusos e alguém, por algum tipo de brincadeira, aponta a direção errada, sem ter nenhuma culpa nisso. Nós rejeitamos as Escrituras, rejeitamos a igreja e rejeitamos a Cristo. E nos descobrimos longe de tudo que se parece com um lar. Estamos perdidos, desapontados, angustiados, estraçalhados por dentro, precisando de restauração, restaurando a comunhão. Que nesta noite você possa receber essa palavra para o seu coração. A figura do filho mais novo, que é conhecido popularmente como o filho pródigo, ele poderia ter esperado mais um pouco, para depois ter a sua parte na herança. E muitas vezes nós nos precipitamos e colhemos o fruto dessa precipitação. Em meio caminho, quando estamos totalmente desenvolvidos com o que nós chamamos de escolha, pela nossa própria vontade escolhemos, caímos em si e tomamos a decisão de recuperar a visão, em voltar para o caminho, em sair de tudo o que não diz respeito com a vontade de Deus para a minha vida. Por mais que a minha carne trema, ou por mais que a minha carne esteja ardendo, por mais que a minha vontade é fazer a vontade dela, dessa carne, mas eu prefiro escolher obedecer e não quebrar a comunhão com Deus, e sim voltar, restaurar a comunhão, restaurando a comunhão.